Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos retomar os nossos estudos. Na semana passada, a Aline encerrou as reflexões sobre o capítulo 27, Pedi e obtereis. E como nós fazemos normalmente aqui no núcleo, nós retomamos o estudo do Evangelho a partir do capítulo 1. E isso é feito justamente com um objetivo, de que o Evangelho ele é, efetivamente, um livro para estudo. E por ser um livro para estudo, nada melhor do que nós relermos e lermos, fazermos reflexões e, principalmente, avaliarmos à luz das nossas experiências o que nós podemos aprender depois de um tempo ao analisar e ao ler um determinado capítulo. Então, nós, com isso, retomamos o primeiro capítulo do Evangelho, que se intitula Não Vim Destruir a Lei. E antes de entrar especificamente nos temas que eu vou tratar aqui, é importante só trazer um elemento bastante relevante para as nossas reflexões ao longo do Evangelho, que é a maneira como ele é estruturado. Kardec era um educador, era uma pessoa que tinha essa capacidade de traduzir temas complexos de uma forma mais fácil para aquelas pessoas que quisessem estudar um determinado assunto. Então, quando ele trabalha a sua obra, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas toda a codificação, ele tem esse enfoque do professor, daquele que quer fazer a nossa vida mais fácil, independente do grau de conhecimento que nós tenhamos das questões que estão aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele trabalha os temas morais do ensinamento do Cristo. Entretanto, os 4 primeiros capítulos, Kardec traz algumas premissas que precisam ser estudadas por nós, porque se nós não compreendemos essas premissas ou não acreditamos nos valores que elas trazem, os demais capítulos, as bem-aventuranças, que começam a partir do capítulo 5, elas ficam um pouco tortas. Falta algo. Então, ao longo dessas semanas, nós vamos estudar esses 4 primeiros capítulos. E esse, especificamente, ele vem trabalhar uma questão sobre a continuidade das coisas, a construção da evolução moral, a partir do avanço da ciência, do avanço da moral, da nossa própria maturidade. E esse capítulo se intitula Não Vim Destruir a Lei. Eu vou ler o Evangelho, é uma passagem de Mateus, onde Jesus está no Sermão do Monte e ele fala sobre essa questão de não vir destruir as leis. E depois nós vamos fazer as nossas reflexões. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei não seja cumprido, perfeitamente, até o único J e um só ponto. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18, capítulo 5, que traz o Sermão do Monte. Para nós compreendermos por que Jesus trouxe esse tema, precisamos compreender o contexto, voltar um pouco a 2000 anos atrás. Jesus despertava sentimentos distintos. Por um lado, admiração, amor, era aquele mestre, aquele guia, principalmente daqueles que eram os mais humildes, dos que eram os mais desesperados ou aqueles sedentos por algum tipo de conhecimento novo.
outro lado, Jesus também despertava, e nós sabemos aqui, rancor, ódio, despertava perplexidade, indignação, todos sentimentos negativos. Existiam vários motivos do porquê isso acontecia. Dois deles, os que mais nós ouvimos dizer, são os fatos de que Jesus, de certa forma, decepcionou uma parte da sociedade, daquele povo hebreu, no sentido de que ele não era aquele Messias que viria a libertar, sob forma da força, o povo hebreu do jugo romano. Ele não veio ali como um vingador solapar aqueles que escravizavam o povo hebreu e libertá-los. A liberdade que Jesus proclamava era a liberdade da paz interior, da regeneração do homem. E isso, de certa forma, não caía bem. Uma outra parte, principalmente daquelas pessoas que mais tinham essa vontade de seguir as leis mosaicas, daqueles mais ortodoxos do ponto de vista religioso, era justamente o fato de que Jesus não seguia 100% das leis mosaicas da maneira que ali estavam escritas. Às vezes parecia que ele fazia as coisas da cabeça dele. E isso causava uma certa indignação. Como pode essa pessoa que se diz um Messias, que não segue exatamente as leis que Moisés trouxe, que são as leis divinas? Mas para isso, nós precisamos aí retroceder também mais 1.300 anos, quando Moisés, numa tarefa árdua, hercúlea, teve que levar o povo hebreu num êxodo que, segundo os livros, demorou 40 anos em busca da terra prometida, e que era um povo que havia acabado de ser libertado do jugo também da escravidão do povo egípcio. E aí nós tínhamos um povo que iria passar por uma migração dura, um povo que era indisciplinado. Nós somos indisciplinados hoje. Imagina o que era 3.300 anos atrás. Um povo que não tinha noção de leis, de como conviver, porque vivia muito sob o jugo da escravidão, e que de repente precisava de algum tipo de norma, de regulação. Então Moisés, na sua inteligência, na sua capacidade, no seu brilhantismo, ele estabeleceu um conjunto de leis para que houvesse um regramento mínimo daquela sociedade. Então, quando nós falamos da Torá, do Pentateuco mosaico, são mais de 600 leis, regras, a maioria delas são de regramentos da sociedade. Como as pessoas conviviam entre elas. Então, essas leis, nós podemos hoje fazer uma comparação como se fosse uma Constituição, um Código Civil, um Código Penal, que são leis regidas e instituídas pelo homem, através dos princípios morais e do conhecimento do povo daquela época. Daqui a 1000 anos, alguém vai olhar para nós e para as nossas leis e dizer assim: nossa, mas aquele povo do Brasil, olha cada coisa que eles faziam. Portanto, nós não podemos olhar com preconceito para o que aconteceu naquela época. Era o necessário para que aquele povo conseguisse ser, de alguma maneira, trabalhar em conjunto, não se animalizarem. Porque um povo sem lei, nós temos uma ideia do que poderia acontecer, cada um por si. Então Moisés traz esses elementos da lei civil. Mas também Moisés, pela sua capacidade mediúnica, ele trouxe também leis divinas.
Leis que tinham esse fundamento imutável, que independe do tempo, elas permanecem. E estas leis são mais conhecidas por nós através dos 10 mandamentos. Essa era a base. Dali todas as outras leis de regulamentos da sociedade saíram, mas as 10 principais leis eram aquelas que tinham o cunho divino e que, portanto, não iriam mudar. E é destas leis que Jesus está tratando, das leis divinas. Jesus não veio destruí-las, não veio dizer que Moisés estava errado, não veio dizer que não era não matarás, não era não adulterarás, não era não honrar ao seu pai e à sua mãe, não. Jesus veio dar continuidade. Jesus veio expandir o conhecimento. Veio expandir a visão. Na época de Moisés, necessário ter medo de Deus. Deus como um ser rigoroso, como um ser que não tolerava desvios. A sociedade amadurece 1.300 anos depois. E vem Jesus e traz uma nova visão de Deus. A visão do Deus do amor. A visão do Deus Pai. E que, portanto, ele precisava expandir o conhecimento que já havia sido trazido por Moisés. E é desse conhecimento que Jesus vem dizer que ele não veio destruir, mas sim, como ele diz na passagem de Mateus, que ele veio dar cumprimento. Ele veio dar cumprimento. Um exemplo muito simples que nós podemos evidenciar é na parábola do bom samaritano. Se nós nos lembrarmos como começa a parábola do bom samaritano, Jesus é interrogado por um fariseu sobre qual seria o maior dos mandamentos. E aquele interrogatório, aquela questão, não era porque ele tinha dúvidas. O fariseu era uma pessoa que conhecia profundamente as leis mosaicas. O que ele queria era testar Jesus, ele queria entrar em discussão com Jesus para desmascarar o conhecimento do Messias. E aí Jesus, claro, percebendo a tentativa, ele retruca o fariseu, falando assim: qual é a lei que você acha que é a maior? E o fariseu, para mostrar conhecimento, diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus diz: falou bem, faça isso e viverás. Ou seja, a teoria você já sabe, agora é só colocar em prática. Não entrou em discussão. E aí o fariseu faz uma pergunta que às vezes nós nos fazemos até o dia de hoje. Quando ele pergunta assim: mas espera aí, e quem é o meu próximo? E aí Jesus, pegando esta questão, trabalha a parábola do bom samaritano. Agora vamos pegar essa pergunta: quem é o meu próximo? Uma pessoa que faça esta pergunta de boa fé ainda não tem a visão do amor que Jesus está trazendo para nós. Aquela pessoa que faz aquela pergunta, aquele fariseu, provavelmente ele enxergava o seu próximo como aquela pessoa da sua tribo, a pessoa da sua religião, a pessoa que tinha o mesmo posicionamento político. Este é o meu próximo. Não é possível que Jesus esteja dizendo que aquele romano que me escraviza é o meu próximo. Ou que aquele samaritano, que é um povo embrutecido, que não segue as leis, é o meu próximo. Não é possível. E Jesus conta a história do bom samaritano. E se nós fizermos aqui uma reflexão, abrindo um parênteses, para o nosso dia de hoje,
Nós talvez tenhamos vergonha de confessar, mas também não conseguimos enxergar ou ter essa visão do próximo, que é o que Jesus quis trazer naquela época. A expansão do amor era exatamente essa. O próximo não pode ser mais aquele a quem eu tenho afabilidades. O próximo é qualquer um. O próximo é qualquer um. Amar aos inimigos. Claro, eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque muito mais vai se falar ao longo dos nossos estudos. O amar aos inimigos não é o mesmo amor que eu tenho por uma pessoa que eu efetivamente tenho afabilidade. Mas é fazer o que eu posso fazer, praticar caridade. É isso que Jesus queria dizer lá atrás. E é isso que faltava, esta visão do amor que faltava para aquele povo. E o que Jesus colocou. Só que Jesus, apesar de toda a doutrina, teve muita coisa que ele não pôde dizer de maneira clara, de maneira límpida. Porque também aquele povo não tinha a maturidade necessária. Um exemplo muito claro é no diálogo que Jesus tem com Nicodemos. Nicodemos, que era uma pessoa membro do Sinédrio, que era a mais alta cúpula religiosa, política dali daquela região, dos judeus. Mas Nicodemos sentia que aquela pessoa, Jesus, era diferente. Ele queria aprender com Jesus. E ele até se encontrava meio à noite, meio escondido, para fazer perguntas e aprender um pouco mais. E tem uma passagem onde Jesus está falando sobre o reino de Deus. E Jesus diz a Nicodemos que o reino de Deus, o homem só verá o reino de Deus quando nascer de novo. Olha essa frase. O homem só verá o reino de Deus quando nascer de novo. O que ele está querendo dizer aqui? Processo das reencarnações. Nicodemos olhou para aquilo e disse assim, mas como é que vai funcionar? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Ou seja, existia um espaço de conhecimento que não poderia ser preenchido naquele momento. Imagina se no meio do Sermão do Monte, que é uma pérola, Jesus começasse a falar sobre mundo de provas e expiações, reencarnação, lei de ação e reação, energias. A turma iria apedrejar ele e esquecer a mensagem principal, que era a mensagem do amor. É para isso que Jesus veio. Não era para falar sobre reencarnação. Essa foi uma missão para um outro momento. 1800 e poucos anos depois, no advento do Consolador prometido, que Jesus havia falado, que é o Espiritismo. E só aconteceu isso por conta do avanço, não só da questão moral, porque sempre vamos avançando. Pode parecer que não, mas nós avançamos a todo momento. Nós somos melhores do que éramos ontem, individualmente e como sociedade. É assim. Por mais difícil que pareça quando nós ligamos a TV e vemos tanta tragédia acontecendo. Mas, com certeza, existe aprimoramento moral. Só que esse é um pouquinho mais devagar. Ele é mais difícil, porque mexe no nosso interior. Mas precisava existir também um outro aprimoramento, que era o da ciência. Era o da ciência. A ciência vai se aprimorando, vai amadurecendo. Os fenômenos paranormais sempre aconteceram desde que o mundo é mundo, mas na época de Kardec, quando existia uma propensão maior a aceitar ou a questionar certas coisas que aconteciam, certos fenômenos paranormais, nesta época é que o Espiritismo conseguiu florescer. 1000 anos antes,
Vamos imaginar, 1000 anos antes de Kardec. Os fenômenos das mesas girantes, ou os fenômenos das escritas similares ao que nós conhecemos hoje como psicografia. Se acontecessem na época da Idade Média, as pessoas iam ser queimadas, iam ser trucidadas, iam ter que dizer que aquilo era charlatanismo. Quando vem Kardec, Kardec é um positivista, ou seja, uma pessoa que questiona, ele primeiro pergunta, será que isso é charlatanismo? E aí faz toda uma análise para ver se não estavam tentando enganá-lo. Uma vez que não conseguiram enganá-lo, que era um movimento, era um fenômeno que estava acontecendo, Kardec chegou à conclusão que era um fenômeno natural. Mas que fenômeno natural é esse? Seria magnetismo, que já era conhecido da época, o magnetismo? Aí perceberam que as mesas respondiam a comandos. Ou que os cestos escreviam, respondendo a perguntas. Então ele fala, olha, é um fenômeno que nós não conhecemos. E é um fenômeno de origem inteligente. Então precisamos estudar esses fenômenos. Então quando o Espiritismo chega, chega quando tem que chegar. Não dava para chegar antes nem depois. Chegou quando tinha que chegar. E traz a nós toda a explicação que nós podemos associar àquilo que o Cristo nos disse. O exemplo, pegando a sequência que eu estou comentando aqui, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando eu falo de bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, se eu penso do ponto de vista material, isso não faz o menor sentido. Eu nasci, eu vou morrer, eu só tenho essa vida. Para que eu quero sofrer? Qual é o objetivo do sofrimento? Zero. Materialismo, volta para o pó, do pó para o pó. Quem não é materialista, mas acredita em Deus, mas acredita em uma só vida e que depois cada um vai para um canto e fica pela eternidade ali. Ora, mas como explicar então tantas diferenças, tantas situações, crianças que nascem e morrem, crianças que nascem nesses conflitos com todas as dificuldades e outros que nascem no berço de ouro com diferentes situações. Ninguém começa do zero, ninguém começa do mesmo cenário. Parece que falta algo. E aí o que o Espiritismo vem trazer é, ao explicar, quando Kardec faz as perguntas e questiona essas questões de vidas passadas, do nosso processo até a nossa purificação, aí começam a encaixar as peças. Portanto, o Espiritismo ele não vem também destruir absolutamente nada. Ele não vem apagar o que Moisés fez, o que Cristo fez. Aliás, isso aqui chama-se o Evangelho. Começa o Evangelho. É o Evangelho por quê? São trechos dos evangelistas. É só Jesus aqui. Kardec é simplesmente aquele que arrebatou, colocou ali os trechos de maneira lógica, mas é o Evangelho do Cristo. À luz do Espiritismo, com o conhecimento do Espiritismo, que traz para nós, e aí caminhando para o encerramento, este elemento que nós precisamos ter como nossa base, não só para estudo, mas para a nossa vida, que é a chamada fé raciocinada. Se eu puder pedir para vocês, para nós sairmos daqui com uma reflexão, esta é a reflexão que precisa nos guiar em qualquer atividade na nossa vida que tenha relação com questões morais. Fé e raciocínio, ciência e religião, isso tem que caminhar junto. Não são coisas diferentes,
Porque quando a ciência se isola da fé, a ciência só serve ao materialismo. Não resolve os nossos problemas, não resolve os problemas da nossa sociedade. E quando a fé caminha totalmente apartada da religião, a fé cega, gera intolerância, gera guerras, gera exclusivismo, tudo em nome da fé, da minha fé. Não é isso que Jesus pregou, não é isso que o Espiritismo traz. Fé e raciocínio, caminhando em conjunto, nos questionando. Ao ler o Evangelho, vamos nos questionar. Vamos nos questionar. Quem acompanhou há 3 semanas passadas, que eu fiz uma preleção sobre pensamento, tem exatamente esse ponto que eu coloco aqui. Vamos pensar de maneira racional. Não é só uma questão evangélica, não pensar o mal, mas vamos pensar na questão racional, científica. Quando nós pensamos negativamente, quanto de mal isso traz para o nosso corpo? Pressão alta, enxaqueca, eu contei todas as histórias aqui. Então, vamos investir na fé raciocinada. Porque quando nós investimos na fé raciocinada, nós construímos também o nosso arcabouço moral, de uma maneira mais sólida, e que nos permite lidar com os problemas do dia a dia de uma maneira mais madura, que é isso que nós somos chamados a fazer no dia de hoje. Problemas sérios estamos vivendo, problemas que necessitam de maturidade individual e de sociedade. E nós estamos sendo chamados a trabalhar nessa questão da maturidade. E para encerrar, se eu puder, tem uma mensagem rápida que eu queria ler, que é do livro Fonte Viva. Eu sempre gosto de terminar com uma mensagem, e essa mensagem chama-se Educa. É uma passagem do apóstolo Paulo, na 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. A passagem de Paulo é: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E esse livro é do Chico e o Emmanuel faz a explicação. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da serra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas da estatutária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia da escultura pede milagres do buril. O espírito traz consigo o gene da divindade. O espírito, nós, trazemos conosco o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. As coisas não se constroem do dia para a noite. Precisa de 3.000 anos, 2.000 anos, e assim é a nossa caminhada. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Educas e edificarás o paraíso na terra. Educas e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Muita paz a todos.